Olá, nosso vídeo de hoje é sobre termos integrantes da oração. Os termos integrantes da oração são os complementos verbais e complemento nominal. Esse assunto para o 8º ano, o livro do 8º ano na página 10. Então, lembrando, recordando de aulas passadas que nós já tivemos, que os termos essenciais da oração é o sujeito e o predicado. E agora nós iremos conhecer os termos integrantes da oração. Então, os termos integrantes da oração, eles são os complementos verbais e complementos nominais. E os termos essenciais da oração, que nós já trabalhamos em aulas passadas, é sujeito e predicado. Mas nossa aula é sobre os termos integrantes da oração, que são os complementos verbais e complemento nominal. Então, os termos integrantes da oração são aqueles que completam o sentido de outros termos, como verbos e nome. Exerce essa função. Aí vem eles. Quem são os termos integrantes da oração? São os complementos verbais, que dentro dos complementos verbais nós temos os objetos diretos e o indireto, e objetos indiretos. Nós temos o complemento nominal e o agente da passiva. Então tá aqui, eles são esses três aqui, ó. Nós temos o complemento verbais, os complementos verbais, aí os complementos, que é o objeto direto e objeto indireto, e o complemento nominal, 2, e o agente da passiva, 3. Ok? Então, esses aqui, os complementos verbais, que são objetos diretos e indiretos, o complemento nominal e o agente da passiva, eles são os termos integrantes da oração, que estão aqui dentro dos complementos verbais e complementos nominal. Nós vamos, complementos verbais. Os complementos verbais, que é o primeiro aqui, complementos verbais, que é objeto direto e indireto, que é esse que nós vamos trabalhar no vídeo de hoje, que são os objetos direto e indireto. Então, o vídeo de hoje é sobre os complementos verbais, que são objetos diretos e indiretos. Então, complementos verbais, objeto direto e indireto. Os verbos podem ser transitivo ou intransitivo. Nós já trabalhamos em aulas passadas o que era um verbo transitivo quando o verbo era intransitivo. Transitivo quando ele necessita de complemento. E intransitivo é um verbo que não necessita de complemento. Os verbos que têm sentido completo e não precisa de complemento são classificados como intransitivos. Por que eles são intransitivos? Porque eles já têm sentido completo. Por exemplo, Maria caiu. Caiu é um verbo que tem sentido completo. Eu posso complementar? Posso. Posso dizer que caiu da janela, caiu no chão, caiu da cama, mas já tem sentido completo. Maria caiu. Ok? Então é um verbo que intransitivo. Por que que ele, os verbos que têm sentido completo e não precisa de complemento são classificados como intransitivo. Vem verbo intransitivo. Por quê? Porque tem um sentido completo. Maria sentou-se. Então, sentar, ela poderia sentar no banco, na cadeira, no chão, onde for, mas tem um sentido completo. Sentar tem um sentido, é um verbo de sentido completo. Então, ele é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Já os verbos que precisam de complemento são chamados de transitivos. E os verbos transitivos, eles precisam de complemento. Que aí é que entra a questão do objeto direto e do objeto indireto. Então, os verbos transitivos, eles precisam de complemento. Eles podem ser
objeto diretos e ele pode ser também indireto. Ele pode ser direto, o verbo, quando ele... Ali, olha, quando complementos verbais, nós temos o objeto direto e o indireto. O direto, quando o verbo, ele está diretamente ligado ao nome. Então, ele não precisa ele não é ligado pela preposição. Já o indireto, ele é ligado pela preposição. E o direto, essa ligação é sem preposição. A ligação é sem preposição quando ele é direto. E o indireto é com preposição. Aqui, ó. Os verbos transitivos precisam de complementos. Ok? Então, vamos lá. Vou apagar. Vou apagar aqui. Aqui, ó. Complementos verbais. Vamos lá. No primeiro, é o complemento verbal. Vou apagar bem aqui. Os termos integrantes da oração. Então, vamos lá. Complementos verbais, que é o que vai ser trabalhado na aula de hoje. Complementos verbais. Então, vamos ver o objeto direto. Objeto direto. Vamos lá, o objeto direto. Quando o complemento é ligado a um verbo transitivo de forma direta. Por que de forma direta? Não tem auxílio da preposição. Não pede auxílio da preposição. Por isso que ele o objeto é direto, porque não pede auxílio da preposição. Então, ele é sem preposição. Ele é chamado de objeto direto. Objeto direto. O verbo que pede esse tipo de complemento é chamado de verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Então, vamos lá os exemplos.
Aqui, ó. Complementos verbais. Vamos no primeiro complemento verbal, objeto direto. O que vem ser o objeto direto? Quando o complemento é ligado a um verbo transitivo direto. Viu, gente? Então, aqui, ó, objeto direto, quando o complemento é ligado a um verbo transitivo direto. Isto é, sem preposição. Ele é chamado de objeto direto. O verbo que pede esse tipo de complemento é chamado de verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Vamos lá o exemplo para que a gente possa entender melhor. Já inaugurou 255 quilômetros de faixas exclusiva para os ônibus. Exclusiva para os ônibus. Exclusiva para os ônibus. Então, aqui, olha. Aqui. Entendeu? Eu tenho que meu objeto direto. Objeto direto. E esse verbo aqui, ele é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Aqui, ó, gente. Aqui, o exemplo. Já inaugurou 255 quilômetros de faixas exclusiva para os ônibus. Então, eu tenho aqui o verbo inaugurou, já inaugurou. Ele é um verbo transitivo direto. Por que ele é um verbo transitivo direto? Ele não pede, entendeu, gente? Ligação por preposição. Ele se ligou diretamente, por isso que ele é direto, ó, por isso que o verbo é transitivo direto, porque fez a ligação diretamente aqui ao objeto direto. Então, aqui, ó, 255 quilômetros de faixa exclusiva para os ônibus é objeto direto. E o verbo inaugurou, esse verbo bem aqui, ele é verbo transitivo direto. Por que ele é um verbo transitivo direto? Porque ele é um verbo que ele precisa de complemento. Ele não é um verbo que tem sentido completo. Já inaugurou, quem inaugura, inaugura alguma coisa. Entendeu? Então, se eu falasse só assim, já inaugurou, ele não tem sentido completo. Porque inaugurou o quê? Então, 255 quilômetros de faixas exclusiva para os ônibus. Então, ele é um verbo transitivo, ele precisa de complemento. E ele é direto porque ele não é ligado com preposição. Por isso que ele é direto. Se ele fosse ligado com preposição, ele era objeto indireto. Como ele não tem aqui preposição, a ligação aqui não existe nenhuma preposição, ele é objeto direto. Direto, ligado sem preposição e indireto com preposição. Então, inaugurou é um verbo transitivo porque ele precisa de complemento. Então, ele é diferente do verbo intransitivo. Porque o verbo intransitivo não precisa de complemento. Maria dormiu. Dormiu no hotel, dormiu em casa, dormiu seja onde for. Então, mas dormir é um verbo de sentido completo. Por isso que é verbo
intransitivo, no caso, já que é transitivo, porque quando eu digo assim, já inaugurou, é um verbo que não tem sentido completo, ele precisa de um complemento, que inaugura alguma coisa. Então, verbo transitivo direto, direto por quê? Porque não é ligado por preposição. Ok? Então, vamos para o objeto indireto. Vou botar mais um exemplo aqui. Exemplo. Abel matou Caim. Abel matou Caim. Então, aqui, ó, matou é um verbo transitivo direto. Caim é objeto direto. Quem mata, mata alguém. Alguém, algo, alguma coisa. Então, Abel matou. Então, ele precisa de um complemento. Existe alguma ligação aqui? Não existe. Então, é objeto direto, porque não existe, não é ligado pela preposição. E se não é ligado pela preposição, é objeto direto. Então, aqui o verbo matou é verbo transitivo direto. Por que é verbo transitivo direto? Porque não vem aqui ligando, nenhuma preposição vem ligando. Então, Abel matou Caim. Então, matou é um verbo transitivo direto, porque precisa de um complemento. Por isso que ele é um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento. Direto, porque ele não vem aqui com a preposição. Não pede ligação de preposição. Agora eu vou botar objeto indireto. Objeto indireto. Quando o complemento do verbo transitivo se liga a quê? Se liga ao verbo através da preposição, com preposição. Aí sim, quando tem a ligação com a preposição, aí é objeto indireto. Ele é classificado como objeto indireto. O verbo que pede complemento, indireto é chamado de verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Exemplo, vamos ver aqui o exemplo. Precisam de mais
planejamento. Exemplo aqui, eles precisam de mais planejamento no trânsito. No trânsito. Então, precisam, quem precisa de alguma coisa. Então, é o verbo transitivo indireto. De mais planejamento é objeto indireto. Por que é objeto indireto? Porque é ligado pela preposição de. Ok? Precisam de mais planejamento no trânsito. Como bem aqui existe uma preposição, ele é objeto indireto. Toda vez que vier uma preposição fazendo essa ligação, o objeto ele é indireto. Então, o verbo precisam é verbo transitivo indireto. Vou botar mais um exemplo. Gosto de frutas. Gosto de frutas. Quem gosta, gosta de alguma coisa. De quê? De frutas. Então, isso aqui é uma preposição. E por ser uma preposição, o objeto é o quê? Objeto indireto. Objeto indireto. E esse verbo aqui é o quê? Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Então, aqui, objeto indireto. Quando o complemento do verbo transitivo se liga ao verbo. Então, ó, quando o complemento do verbo transitivo se liga ao verbo. Então, aqui o complemento, ó, mais planejamento no trânsito, se ligou ao verbo. Se ligou ao verbo através de quê? Com a preposição. Ele é classificado como objeto indireto. Então, toda vez que o complemento do verbo se liga ao verbo com preposição, ó, o complemento é este aqui, se ligou ao verbo através da preposição. Ele é objeto indireto. Então, esse verbo aqui é verbo transitivo indireto. Então, o complemento de gosto de frutas, o complemento aqui de frutas, entendeu? O complemento se ligou ao verbo transitivo indireto através da preposição de. Então, objeto indireto. Ok? Vamos uma atividade. Vou apagar. Atividade. Primeira questão. Leia. A viúva do ex-presidente João Goulart assistiu à cerimônia de chegada do corpo de Jango a Brasília. Então, atividade no caderno.
Leia, a viúva do ex-presidente João Goulart assistiu à cerimônia de chegada do corpo de Jango a Brasília. Vamos lá. Letra A. Qual o sujeito? Qual é o sujeito? E qual é o verbo dessa oração? Letra B. Qual é o complemento? Qual é o complemento desse verbo? Transcrevam. Transcreva. Transcreva-o. Letra C. O complemento do verbo assistir. O verbo assistir é direto ou indireto? Justifique sua resposta. Sua resposta. Aqui, atividade no caderno. Leia a viúva do ex-presidente João Goulart assistiu à cerimônia de chegada do corpo de Jango a Brasília. Letra A. Qual é o sujeito e qual é o verbo dessa oração? Letra B. Qual é o complemento desse verbo? Transcreva-o. C. O complemento do verbo assistir é direto ou indireto? Justifique sua resposta. Atividade agora no caderno. No caderno não, no livro, perdão. Atividade no livro. Atividade do livro. 8º ano. Páginas. 2 pontos. Página 10 e 11. 10 e 11. Ok? Então, essa aqui é a nossa atividade no caderno e essa aqui é a atividade no livro. Livro do 8º ano, nas páginas 10 e 11. Ok? Então, até o próximo vídeo.